Olá, crianças! Bom dia! Bem-vindos a mais um Espaço IPBC Kids. Agora a gente vai todo mundo ficar de pé, quem conseguir, e agora a gente vai louvar ao Senhor. A Bíblia e faça a oração, faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê. Quem não ore e a Bíblia não lê, não irá crescer, não irá crescer, não irá crescer. Quem não ore e a Bíblia não lê, não irá crescer. A Bíblia e faça a oração, faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Vocês viram, pessoal, que música legal fala sobre a oração e o quão importante é a oração para a gente. Hoje a gente vai falar sobre ela, que é a nossa segunda arma de ataque. E a gente vai estar fechando nessa aula o estudo sobre a armadura de Deus. A gente viu sobre o capacete da salvação, o escudo da fé, o cinto da verdade, a couraça da justiça, os calçados do evangelho da paz e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vejam agora essa imagem. Vocês estão vendo um soldado, né, orando. Ele está com as mãozinhas juntas, com os olhos fechados. Ele está falando assim: obrigada, Deus, por me ouvir todos os dias e me responder. Quero te obedecer. E vocês, crianças, vocês fazem como esse soldado? Vocês oram? Vocês conversam com o Senhor? Porque a oração é isso. É a gente conversar com Deus. Vocês gostam de conversar com os amiguinhos de vocês, com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão? Vocês gostam de saber o que eles fizeram no dia deles? Vocês gostam de contar o que vocês fizeram no dia de vocês? Então, a oração é isso. Vocês conversam com o Senhor, vocês falam para Ele como foi o dia de vocês? O Senhor, Ele gosta muito de escutar as nossas orações. Jesus mesmo, quando Ele veio, Ele nos ensinou como orar, como a gente deve orar e nos ensinou que a gente deve orar o tempo todo. Ele disse que Ele gosta de ouvir as nossas orações e é muito importante. A gente pode orar para agradecer a Deus. Obrigada, Jesus, por mais um dia. Obrigada, Jesus, porque hoje eu pude ver meu coleguinha, porque eu aprendi isso na escola. A gente tem que agradecer a Deus e a gente também pode pedir. A gente pode pedir: Senhor, me ajuda a ser um filho melhor, um irmão melhor. Jesus, por favor, me ajuda a parar de brigar com os meus irmãos, porque Ele nos ajuda também nesses momentos de dificuldade. E é muito importante que a gente esteja sempre conversando com Ele, tanto para aprender o que Ele quer, quanto para colocar diante dEle as nossas necessidades, as nossas dificuldades. Ele nos escuta o tempo todo. E Ele responde às nossas orações. Olha que maravilhoso. Conversar com o Senhor não é falar sozinho, é falar com alguém que a gente tem certeza que vai escutar a gente. Então, naquele momento que você estiver com medo, sem saber o que fazer, meio perdido, você pode ir lá e orar a Deus, porque eu tenho certeza que Ele vai te responder. Às vezes Ele responde trazendo uma pessoa para ficar com a gente.
Às vezes ele responde trazendo uma paz no nosso coração, mas a gente tem que ter certeza que ele sempre nos escuta. E o nosso versículo do dia fala sobre isso. Ele diz assim: orai sem cessar. Fica lá em 1 Tessalonicenses 5:17. E o que seria esse orar sem cessar? Seria conversar com Deus o tempo todo, conversar com o Senhor sempre, sem parar, em toda situação. Você pode estar indo para a escola, você pode estar indo para a casa da vovó, indo para a casa do vovô, voltando da igreja, você pode orar o tempo todo e você deve fazer isso. A história de hoje vai nos contar sobre o que um soldado fez num momento de medo e de isolamento. Então, com ele a gente vai aprender o que a gente vai fazer nesses momentos que a gente sentir medo e a gente se sentir sozinho e isolado. A história de hoje, ela começa depois que Jesus ressuscitou e voltou aos céus. Por essa época, o rei Herodes, ele começou a perseguir os cristãos. Ele mandou matar Tiago, irmão de João, à espada. E também, durante a festa dos fermentos, dos pães sem fermento, ele pegou e colocou Pedro na prisão, mandou prendê-lo. Porque ele viu que isso agradava aos judeus. Depois que Herodes mandou prender Pedro, ele colocou ele na cadeia e colocou 4 grupos de 4 soldados para proteger, para não deixar que ele saísse da cadeia de jeito nenhum. Ele colocou até 2 soldados, um do lado do outro, um de cada lado de Pedro, para que ele não fugisse de jeito nenhum. Porque a ideia dele era apresentá-lo ao povo para ser julgado depois da Páscoa. E assim ele estava preso, vigiado por muitos guardas. Não tinha jeito dele sair de jeito nenhum, porque tinham muitos guardas vigiando ele. E a igreja, mesmo diante dessa situação, ela não parou de orar por ele. Ela orava com muito fervor. E uma noite, antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro estava dormindo, tranquilo, preso com 2 correntes entre esses 2 soldados que Herodes mandou ficar grudado nele. E haviam guardas vigiando na porta da cadeia. De repente, apareceu um anjo na cela. Um anjo enviado do Senhor para libertar Pedro. E ele tocou no ombro de Pedro e disse assim: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Mandou que Pedro apertasse o cinto e amarrasse as sandálias. Pedro fez exatamente o que ele mandou. Falou também: Pedro, põe a capa e venha comigo. E Pedro foi seguindo o anjo, assim como ele mandou. E eles passaram pelas guardas que estavam lá, e eles passaram pela primeira, passaram pela segunda, e ninguém falou nada. E o anjo acompanhou Pedro até o meio da rua, e Pedro estava sem entender. Ele não tinha certeza se era uma visão, se aquilo realmente estava acontecendo. Ele não tinha certeza se o anjo realmente estava libertando ele. E assim, no meio da rua, o anjo o deixou. Quando Pedro se viu sozinho naquela rua e percebeu o que realmente aconteceu, ele disse: agora sei que, de fato, o Senhor mandou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes e de tudo que os judeus tinham a intenção de me fazer. Quando Pedro entendeu o que havia acontecido, foi lá para a casa de Maria, a mãe de João Marcos. Muitas pessoas estavam reunidas ali, orando ao Senhor. Ele bateu então na porta da frente e Rode, a empregada daquela casa, foi ver quem era, né? E Pedro bateu e falou. Quando ela reconheceu a voz de Pedro, ela ficou muito contente. Ela ficou tão contente, que até esqueceu de abrir a porta e foi lá e falou: gente, Pedro está à porta. E o pessoal não acreditava. Eles falaram: você está maluca, não é ele não. E ela insistindo: é ele sim, gente, ele está na porta. Só que ela estava muito feliz. E aí eles falaram: é o anjo dele. Ela foi lá e Pedro insistindo, né, ainda batendo na porta. Ela foi lá e abriu. E realmente, era Pedro, que alegria. E o pessoal começou a festejar, falar, e Pedro falou assim: fala embaixo. E explicou exatamente o que tinha acontecido e como o Senhor fez para libertá-lo da prisão.
além de contentes, eles ficaram também muito assustados. Eles ficaram muito assustados de saber que Pedro estava lá. Ele estava preso e depois ele apareceu lá na porta deles. Isso deu um susto muito grande neles. E Pedro, depois de pedir que eles ficassem quietos e contar tudo como o Senhor tinha libertado ele da prisão, ele disse assim: contem isso a Tiago e aos outros irmãos. Em seguida, ele saiu dali e foi para outro lugar. Quando amanheceu, houve uma grande confusão entre os soldados, porque eles não sabiam o que tinha acontecido com Pedro. E desse jeito, o Senhor surpreendeu a todos com a libertação de Paulo. Tanto a igreja que orava incessantemente, quanto os soldados que estavam lá vigiando ele. Deus faz assim, através das nossas orações, da resposta às nossas orações, Ele nos surpreende e surpreende também a todos ao nosso redor. A oração, assim como a Bíblia, ela é uma arma contra os nossos inimigos invisíveis. Ela é a segunda arma que nós aprendemos para saber como lutarmos contra eles. Ela pode ser usada como proteção. E ao orarmos, a gente pode pedir ao Senhor sabedoria como proceder. O que a gente deve fazer nas situações difíceis, quando a gente não sabe para onde ir, ou como fazer, como a gente deve se sentir. Então a gente pede para o Senhor em oração e Ele nos responde. Na história de hoje, vimos como uma igreja que ora, ela pode ser auxiliada pelo Senhor e como Ele realmente responde essas orações e vem em nosso socorro. Na história hoje, foi tão maravilhoso o jeito como o Senhor respondeu essa oração da igreja, que as pessoas não conseguiram acreditar quando elas foram respondidas. Elas ficaram assustadas e muitas vezes isso acontece com a gente. Quando o Senhor responde as nossas orações, a gente fica sem entender, mas Ele responde as nossas orações. E Ele nos pede que nós oremos. E assim como Ele pede que nós oremos, Ele também diz que Ele vai responder as nossas orações. Então a gente tem que confiar nisso. A oração, ela realmente muda as coisas e muda o nosso coração. A gente tem que se colocar diante do Senhor e Ele nos transforma, Ele vem em nosso socorro. Então ore todos os dias, antes de dormir, ao acordar. E se você esquecer de orar um dia, ore 2 vezes no dia seguinte. O importante é permanecer em oração todos os dias e com o tempo a gente vai pegando esse costume, que é muito importante para o nosso crescimento espiritual, para que a gente se aproxime do Senhor e aprenda mais dele, como a gente deve ser. Então hoje nós vimos sobre oração e agora a gente vai exercitar isso. Nós vamos orar. Feche os seus olhinhos. Senhor, diante de Ti nos colocamos e agradecemos pela aula de hoje. Muito obrigada porque o Senhor nos permite estarmos com as nossas famílias. Muito obrigada porque o Senhor nos permite aprender mais de Ti. Obrigada por todo o cuidado e por todo o amor que o Senhor derrama sobre as nossas vidas. Pedimos, Pai, que o Senhor venha estar fixando essa mensagem nos nossos corações e que cada dia mais nós estejamos sensíveis à Tua voz, que nós possamos aprender, Pai, de Ti, como nós devemos ser, o que nós devemos fazer. Em nome de Jesus eu oro e Te agradeço, Papai, por tudo. Amém. Atividades. Agora, a gente vai para o momento da nossa atividade. E nossa atividade de hoje é uma coisa especial para o nosso momento de oração. Nós estaremos fazendo um tapete de oração. Olha que lindo que a tia Paty fez. Eu vou usar como modelo, tá bom? Aí vocês também podem usar como modelo para a casa de vocês. Fazer aí na casa de vocês. Vocês podem pegar um EVA, uma cartolina, várias folhas de papel, tecido, o que vocês preferirem. Sejam criativos, tá bom? Aí a gente vai usar isso daqui como a base. A maior superfície que você tiver, você usa como a base. Depois, a gente vai pegar algo menor, né? Ou pode ser maior também, mas é para você fazer esses círculos aqui, né? Para colocar os joelhos. Aí eu vou fazer os círculos. Eu vou pegar isso daqui para facilitar, né? Eu vou só empurrar. Mas aí vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem em casa, tá bom? Aí é para colocar os joelhos. Agora eu vou fazer os círculos e vou cortar.
Quem ainda não tiver muita habilidade para mexer com tesoura, pede ajuda do papai e da mamãe, tá bom? Se você quiser dar uma acertada, coloca um em cima do outro, para cortar para eles ficarem mais parecidos. Agora eu vou deixar eles de lado assim. Para fazer a franjinha no tapete, você pode dobrar assim, colocar eles uma pontinha grudada com a outra, assim. Você vem aqui, segura e vai cortando. Se você quiser fazer franjinhas menorzinhas, pode fazer. Eu não vou deixar elas tão finas. Se não quiser fazer franjinha, não tem problema também. Mas fica bem bonitinho. Pronto, as minhas franjinhas ficaram mais grossinhas e mais curtinhas. Mas se você quiser fazer mais fininha e mais comprida, pode fazer. Agora eu vou escrever oração. Fazer alguns corações. Você pode enfeitar do jeito que você preferir. Sim. Minha letra não é tão bonita como a da tia Paty, um dia eu vou chegar lá. Agora eu vou colar o lugar para colocar os joelhinhos. Se você for menorzinho, você coloca os joelhinhos mais pertinho. Se você for maior, mais separados. Você que escolhe. Eu vou colar com fita. Você pode colar com o que você tiver em casa. Pode ser cola bastão, cola branca. Depende do material que você vai fazer o seu tapete. Aí eu vou colar aqui. Ficou assim. Ó. Se você quiser também, você pode pegar alguma imagem, ó, tipo essa. Você pode mandar imprimir, ou você mesmo pode desenhar, fazer do jeito que você preferir. Quiser desenhar alguém orando, ou desenhar outras coisas, pode fazer do seu jeito, tá bom? É essa a atividade de hoje. Agora que vocês já sabem qual é a atividade dessa semana, a gente tem um novo desafio para vocês. O desafio vai ser fazer uma oração. Você pode orar pelo país, pela sua família, pela saúde das pessoas, pelas autoridades. E o seu papai ou sua mamãe vai gravar para você e postar na rede social deles. Ou pode ser na sua, se você tiver. É importante se lembrar de gravar e postar com hashtag Atividade Kids e marcar também o @ da igreja, que é IPB Cruzeiro. Agora, vamos ver o que vocês fizeram na semana passada e as suas medalhas também.
ser provado, para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada e o meu Deus não falha, não falha não. Não vivo pela festa, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olhe para o alto, então venha socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Nossa, vocês estão fazendo a espada, faz parte da armadura, né? Sim. Peraí, que arma é essa daí? Espada do Espírito. E o que é esse espírito? A palavra de Deus, que é a Bíblia. Tchau, tchau. Beijo da Vitória. Beijo da Aninha. Oi, gente, vocês não sabem como atacar os inimigos invisíveis? Melissa, como ataca os inimigos invisíveis? Eu posso dar do Espírito. Tchau, gente, até a próxima vez.
Olha o recadinho. Oi, galera! Meu nome é Zequinha. A Lilica e o Dudu me convidaram para assistir o espaço de PPC Kids hoje. Eu amei! Não vou perder mais nenhuma aula. Eu fui muito edificado. Amei aprender sobre a oração hoje. Saber que Deus escuta as minhas orações é maravilhoso. Deixa o coração quentinho. Amei. E amei também a música de hoje. Foi muito boa. Leia a Bíblia e faça oração. Faça oração. Faça oração. Leia a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer. Amém. Eu não vou perder mais nenhuma aula. Vou aprender as músicas todinhas. Foi muito bom estar com vocês hoje. Espero estar junto com vocês semana que vem também, viu? Beijos. Tchau. Ops, errei. A Bíblia também. A oração é uma arma de proteção e nós devemos usá-la contra os... A oração é a segunda arma que Deus nos deu para usarmos contra os inimigos invisíveis. Oh, meu Deus. Desculpa, eu não estou conseguindo lembrar. Redes sociais, se você tiver, ou seu papai e a mamãe vão postar nas redes sociais dele. E você vai marcar essa hashtag aqui, atividade kids, e também o @ da igreja, que é @IPBC Cruzeiro. Não é esse. A hashtag Oi, galera! Meu nome é Zequinha, eu sou novo aqui. A Lilica e o Luquinha me convidaram para assistir o Espaço PPC Kids. E eu amei as aulas. Foram maravilhosas. Eu estou sendo muito edificado. E como eles me convidaram, né? Ai. Ai. Oi, galera! Meu nome é Zequinha. Eu sou novo aqui. O Dudu e a Lilica me convidaram para assistir o Espaço PPC Kids. E eu estou maravilhado. Eu estou amando as aulas. Estou sendo muito edificado. Estou aprendendo bastante. Assim como vocês. E eu estou amando aprender sobre a armadura de Deus. Está sendo maravilhoso. Não. Ai, Jesus.